Romanos 8, versículo 18, diz assim, Paulo dizendo à igreja dos Romanos, dizendo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos e os desafios deste tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém? Eu vou ler de novo, preste bastante atenção em cada palavra. Porque para mim eu tenho por certo, olha como Paulo tinha isso como certeza na vida dele, como aquilo que ele estava falando com convicção, que os sofrimentos, que os desafios, que as provas deste tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém? Pode fechar sua Bíblia um pouquinho. O tema dessa palavra hoje é enfrentando os desafios. Eu creio que todos nós temos desafios que surgem em nossas vidas, surgem em nossa caminhada. Quem sabe você hoje na sua vida está enfrentando um desafio. Eu creio que hoje nós estamos aqui na SEMC enfrentando um desafio. Amém? Porque a nossa vida ela é feita de desafios. Enquanto eu escrevi essa palavra, Deus me fez lembrar quando eu era criança. Amém? Acho que todo mundo que foi criança um dia, né? Tem até um hino que diz assim. E quem já não foi, nunca foi criança um dia? Quando nós éramos crianças, cara, nós não tínhamos, responsabilidade com nada, não? Nós não tínhamos boleto para pagar, não tínhamos conta para pagar, não tínhamos problemas para resolver. Porém, cara, o mundo já estava como está hoje. Hoje está um pouco pior, mas embora nós fôssemos crianças, nós éramos crianças, não tínhamos problema para resolver, não tínhamos conta para pagar, o mundo aí fora já estava acontecendo muitas coisas. O mundo já era mundo, o mundo já era mal, o mundo já era perigoso. Só que nós, amém, por estarmos protegidos por um pai, por estarmos protegidos por uma mãe, por estarmos protegidos por uma casa, nós ainda não tínhamos desafios. Só que quando nós começamos a crescer, quando nós começamos a amadurecer, tem aquela idade que passa dos 15 anos, começa a entrar na juventude, começa a entrar na rebeldia, não é? Aí não respeita mais os pais, quer sair de casa, começa a dar mais ouvido para os amigos do que para os pais, aquela doideira toda que já, todo mundo aqui, a maioria já passou. E quando nós, principalmente quando nós alcançamos a idade maior, que a gente fala, já de idade, já é adulto, já é responsável por si só, os desafios começam a aparecer em nossas vidas. Os desafios a gente começa a ter que enfrentá-los de uma forma mais responsável. Temos que pagar as contas, nem que seja do celular que a gente comprou. Temos que começar a gastar com nossa namorada, com o nosso namorado, Aquela coisa legal que todo mundo já passou. E os desafios começam a vir, as etapas começam a crescer na nossa frente, cara. É como uma corrida de obstáculos. Alguém já viu isso? Que tem vários obstáculos até chegar ao prêmio, até chegar ao final, até chegar na linha de chegada. E a nossa vida é a mesma coisa. Nós começamos, amém, a viver. E quando nós começamos a crescer, a assumir as responsabilidades, os desafios começam a aparecer à nossa frente. As lutas começam a vir, os problemas começam a aparecer, um mais cabeludo do que o outro. Amém? E glória a Deus porque nós estamos aqui, O Júnior agora há pouco estava falando, quantas dificuldades nós já passamos juntos, quantos problemas nós já superamos, estamos aqui, amém? Para a honra e a glória do nosso Deus. Amém? E interessante, queridos, que como eu falei, quando nós éramos crianças, os mesmos problemas que tem hoje, eles já tinham. E à medida em que nós vamos crescendo e amadurecendo e assumindo as nossas responsabilidades, esses desafios começam a aparecer. A primeira coisa, cara, que nós precisamos entender, o primeiro ponto que eu coloquei aqui, é que nós precisamos olhar para os desafios com a lente correta. Amém? Fala comigo assim, nós precisamos. Vamos lá, eu sei que vocês estão anotando, vocês gostam de anotar, isso é legal. Vai lá, nós precisamos olhar para os desafios com a lente correta. Porque se nós não olharmos para os nossos desafios com a lente correta, queridos, nós vamos achar que os desafios estão sendo liberados na nossa vida para nos matar. Nós vamos achar que Deus está sacaneando com a gente, cara. A gente vai achar que Deus está perseguindo você, cara. E Deus quer te matar. Alguém já pensou que Deus queria matar você? Cara, Deus está contra mim, está dando tudo certo, Tipo assim, 1000 bênçãos cairão ao teu lado, 10 mil, mas você não é atingido.
Ou seja, está acontecendo vitórias e bênçãos para todos os lados, mas para você parece que Deus te deixou imune, cara, te deixou assim, cara, num escudo, você não consegue ser atingido pela bênção de Deus. Só que nós precisamos entender, queridos, que existem situações que nós passamos que elas não são para nos derrubar, que elas não são para nos impedir. Eu não sei se vocês lembram esses dias que eu comecei a ministração, uma das ministrações, falando sobre estorvo, amém? Que existem situações na nossa vida que nós estamos caminhando e de repente aparece algo na nossa frente que nos estrova, algo que nos para, algo que nos faz pensar, algo que nos faz, amém, desanimar, nos entristece, amém? Só que existem pessoas que quando se deparam com essas situações, elas pensam que essas situações foram criadas para fazer com que elas desanimem, fazer com que elas desistam, amém? Fazer com que elas voltem para trás e digam: Deus, isso não é para mim, eu não vou continuar porque não vai dar certo. Só que nós não entendemos que às vezes esses obstáculos, esses desafios que vêm na nossa frente, nada mais é Deus querendo fazer com que você dê volta por Ele, você avance, com que você vença esses obstáculos, com que você supere essas dificuldades e chegue onde Deus quer que você chegue. Amém? Amém? E se nós olharmos com os nossos olhos carnais, nós veremos os desafios como o nosso fim. Quem, cara, nunca aqui, né, se deparou com uma situação e falou: cara, agora não vai dar certo, agora é o meu fim, eu não vou ter condições de pagar, eu não vou ter condições de resolver essa bucha, eu não vou ter condições de superar esse obstáculo, cara, parece que para mim é o fim. Quantos aqui, amém, pensam que já viveram o seu dia pior na face da terra? Levante a mão. Quantos já tiveram um dia ruim demais, cara? Meu Deus, cara, esse dia é o pior dia da minha vida. Eu já tive dias ruins já, amém? Eu lembro uma vez que, por desobediência ao meu pai, eu saí com um carro do meu irmão, eu não tinha carteira de habilitação, e eu saí com o Fusca velho do meu pai para buscar um casal, porque o menino ia jogar bola com a gente, e meu pai falou para mim não ir, e eu desobedeci ele, peguei o carro do meu irmão, eu não tinha carteira, meu irmão não tinha carteira, e eu fui, cara, busquei o casal quando eu estava retornando para casa, fui virar à esquerda, à esquerda, o motoqueiro foi querer me ultrapassar, cara, e ele bateu no carro. E ele quase morreu. Gente, ele voou, cara, uns 10 metros pra frente, assim. E ali, cara, foi um dos piores dias da minha vida. Eu pensei, cara, a hora que eu vi aquele cara caindo assim, que caiu de costas no chão, eu pensei: esse cara morreu, eu não tenho carteira, o carro não é meu, eu vou pra cadeia. Sabe, cara, 1000 coisas veio na minha mente. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, de 1000 coisas vindo na tua mente, assim, questão de segundos. Eu lembro só que eu abri a porta do carro do meu irmão, a porta do Fusca caiu no chão, assim, que a coluna estava toda podre ali, a caixa. Caiu, eu saí por cima da porta, fui lá ver como é que estava o cara. E para honra agora do Senhor Jesus não aconteceu nada sério, né, Diabo? Então, inclusive, foi dar carona para mim e para ele, médico. Foi um dos piores dias da minha vida. Já tive outros dias piores. Só que, cara, existem momentos que a gente passa assim na nossa vida, cara. Isso eu falo na nossa vida financeira, no nosso casamento. Eu falo em conflitos que nós temos nos nossos relacionamentos. Eu falo, amém, na nossa vida sentimental, onde nós falamos: cara, esse só pode ser o último dia da minha vida. Eu não vou conseguir, amanhã não vai ter, amanhã não vai dar certo, não vai ter como, não tem solução, não estou vendo uma luz no fim do túnel. Amém? E só que se nós olharmos com os nossos olhos espirituais, nós veremos que os desafios, elas são oportunidades de Deus, que Deus nos dá para manifestar a sua glória. Amém? Cara, você tem duas opções. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você tem duas opções. Você pode olhar com seus olhos carnais, amém? Porque seus olhos carnais, eles são naturais e eles só vão ver aquilo que estão à frente deles. Ou você pode enxergar pelos seus olhos espirituais. Amém? Você pode enxergar através da sua fé, através da sua visão espiritual. Às vezes nós, como pessoas tão carnais que somos, às vezes nós olhamos para um homem que está cheio de pecados, um bêbado que entra na igreja, cheio de coisas, cheio de situações, cheio de vícios, com uma vida cheia de pecados, e nós podemos olhar com ele com os nossos olhos carnais e falar: cara, esse cara está perdido. Sim ou não? Esse cara não tem, cara, esse cara não dá nada para a sociedade, esse cara não é Zé Ninguém, esse cara não é nada.
Só que se nós olharmos pelos olhos da fé, nós podemos ver que ele pode ser um grande profeta do Senhor. Ele pode ser uma pessoa transformada por Jesus. Amém? Quando Jesus ele chega num lugar, a Bíblia fala isso nos evangelhos, que ele chegou e havia um homem em Gadar, que era um homem que estava possuído por demônios. Possuído por demônios. Amém? Um homem tão perigoso, tão cheio de demônios, que a Bíblia diz que amarraram ele, cara. Ele vivia amarrado naquele cemitério. Amém? Porque ele era muito violento, porque ele era ferozmente usado. Só que a Bíblia diz que quando Jesus olhou para ele, a Bíblia diz que quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus não olhou com um olhar carnal para ele. Porque se Jesus tivesse uma visão carnal, Jesus nem chegaria naquele lugar. Alguém aqui com um olhar carnal chegaria no cemitério onde tem um demônio, um homem endemoniado que está quebrando tudo? Estou fora na hora, né? Só que Jesus chegou ali com um olhar espiritual. Jesus falou assim: eu posso transformar essa pessoa. Eu posso transformar esse homem. Amém? Então, nós podemos escolher a forma com que nós vamos olhar as coisas. Os desafios vêm como inimigos necessários para o nosso crescimento. Quantos aqui querem crescer? Cara, só que não existe crescimento sem dor. Não existe crescimento sem mudança, como foi falado no começo. Não existe crescimento sem amadurecimento, sem etapas que nós passamos. Não existe aprovação sem prova. Hoje a palavra que eu ministrei para os levitas aqui, os ministros da adoração, foi que existe uma diferença entre você ser usado e você ser aprovado. Amém? Existem muitos que são usados, mas não são aprovados. Nós lemos, amém, no Evangelho de Mateus, que Jesus diz assim, naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós fizemos maravilhas e sinais. Só que Jesus diz assim: muitos, o que ele diz? E depois? Isso. Jesus disse assim: muitos, fala comigo assim, muitos dirão naquele dia. E essa palavra nos traz uma responsabilidade, um peso muito grande, cara. Porque Jesus não está falando que a metade vai dizer. Jesus não está dizendo que poucos vão dizer. Jesus está dizendo que muitos vão dizer naquele dia. E muitos não tem outra tradução. Se você pegar todas as traduções, vai estar a mesma palavra, muitos. Isso traz um peso, uma responsabilidade sobre nós. Porque Jesus está falando assim, de toda a minha igreja se apresentar diante de mim, muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos tais coisas. Pessoas que foram usadas, mas não foram aprovadas. Pessoas que fizeram a obra de Deus, pessoas que pregaram, pessoas que foram líderes, pessoas que foram nos hospitais fazer visita, pessoas que foram evangelizar, pessoas que ministravam, mas que Jesus vai falar: cara, não conheço. O que isso nos ensina? Que nós não somos conhecidos por Deus por aquilo que nós fazemos. Nós somos conhecidos por Deus quando nós somos aprovados. Amém? Fala comigo assim: eu não sou conhecido por Deus porque eu faço algo para Ele. E a religião prega outra coisa para nós. A religião fala que se você fizer, você vai ser reconhecido, cara. Hoje eu brinquei com o pessoal aqui, mas falei uma verdade, que por você ser ministro do louvor, cara, isso acho que acontecia só lá na outra igreja, que não acontece muito, graças a Deus, ainda, porque somos em poucas pessoas. Mas a maioria das meninas queriam namorar com os meninos que ministravam louvor. Não sei se você já viu isso. Não, nada contra com você que é casada com um, tá? Susan, por favor. Susan já me olhou assim como assim. Porque muitas vezes, cara, eles estavam ali em cima, eles chamavam mais atenção. Isso é normal, amém? O Thiago lá fora tá assim maravilhoso. Só que aquilo que a religião aprova, Deus desaprova. Aquilo que nós, olhando com os nossos olhos carnais, falamos: meu Deus, cara, que ministro de adoração, que pregador, cara. Mas será que ele é aprovado por Deus? Será que ele passou pelas etapas da aprovação? Primeiro, precisa ser aprovado para depois ser usado.
Isso está em várias áreas da nossa vida, amém? Alguém aqui já comprou uma televisão? Alguém aqui já comprou uma geladeira? O Gel que trabalha com geladeira. O Gel falou para mim um dia assim, olha, Cleber, para a gente poder sair daquela geladeira de lá, precisa passar por vários processos de montagem, aí passa por um processo de qualidade, sim ou não, Gel? Até que essa geladeira seja levada para a loja e lá para o consumidor. Fala comigo assim, primeiro a aprovação, depois é usado. O problema é que a gente quer tudo ao contrário, a gente quer ser usado. E se der, Deus, no meio do caminho, se o Senhor conseguir, faz uma transformação na minha vida, eu quero ser aprovado. E Jesus disse o quê? E muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor. Mas ele diz que não conhece. Amém? Então, os desafios vêm como inimigos necessários para o nosso crescimento, nosso amadurecimento. E o que seria, cara, de Moisés se não existisse um faraó teimoso, cara, um faraó ruim, um faraó mau? O que aconteceria se Moisés chegasse lá, falasse assim, faraó, é o seguinte, Deus me mandou aqui, eu quero tirar o povo do deserto, do povo do Egito, nós vamos atravessar o deserto, vamos para a terra que Deus prometeu para nós. O que seria de Moisés, cara? Como seria a liderança de Moisés? Como seria a aprovação de Moisés se faraó fosse muito bonzinho? Não. Tremenda, vamos fazer uma festa, vamos liberar vocês, vamos escoltar vocês. Não, cara, foi difícil, amém? O que seria, amém, de Davi se ele não tivesse um gigante desafiando o povo de Israel para que ele se promovesse? Cara, a promoção de Davi foi um gigante, sabia? A promoção de Davi não foi matar o urso, não foi matar o leão, a promoção de Davi foi matar o gigante. Depois que ele matou o gigante, filho, cara, o negócio começou a caminhar na vida dele. Tem coisas que só começam a acontecer quando nós superamos alguns desafios em nossas vidas. O nosso problema é que quando chega o gigante, nós queremos recuar. Nós nos achamos tão pequenos, cara, diante do gigante. Cara, é tão engraçado quando você... Alguém já leu a situação, a cena de Davi, quando Davi se apresenta diante do gigante? Alguém já leu? Primeiro, amém, Saul quis colocar a sua armadura nele, sim ou não? Cara, só que o coitado, né, Saul grandão, Davi, aquele tamanho, nem saiu do lugar. Só que algo extraordinário que eu vejo ali, cara, que enquanto todo mundo estava olhando para o tamanho do gigante, Davi olhou para uma coisa engraçada. Davi olhou e falou, cara, esse cara não é circuncidado. Davi olhou e falou, esse cara não tem aliança com Deus, cara, vai ser fácil. Vai ser fácil derrubar. Amém? E quando nós começamos a olhar com os olhos espirituais, os olhos da fé, nós conseguimos vencer as lutas que nós estamos passando. Então olha só, os desafios eles não podem nos parar, eles precisam nos promover. Quanto maior o desafio, maior o testemunho. Quanto maior o desafio, maior o testemunho. Cara, que testemunho paia seria se eu chegasse e falasse, gente, olha, eu queria contar o testemunho que hoje eu acordei pela manhã e tive dificuldade em achar minha pasta de dente, mas eu achei a minha pasta de dente, glória a Deus, gente, vamos... O cara teve dificuldade em achar pasta de dente, cara. Agora, quanto maior o testemunho, fala comigo assim, quanto maior a prova, maior o testemunho. Cara, então, nós precisamos glorificar a Deus quando nós estamos passando uma luta grande. Porque é sinal que o nosso testemunho será maior. Amém? E Deus é especialista em nos deixar com moral. Pergunta para quem está falando assim, você está com moral? Cara, tem gente que cara, já viu quando o jogador faz 3 gols no time, no jogo? Ele sai como? Com moral, filho. Vai cair hack-trick, fala? Hack-trick, cara, o cara fez 3 gols no jogo. O cara jogou muito, deu assistência, deu chapéu, deu tudo, cara. Fez gol de bicicleta, o cara sai com o... Porque os desafios que estavam à sua frente foram superados. E nós, cara, amém? O que nós temos superado nesses dias? Eu coloquei aqui, ó, lembra de Elias? Acho que eu já preguei para vocês sobre Elias esses dias, né? Foi Elias, né, que fez lá, mandou
os profetas de Baal prepararam o altar, né? Da manhã até a tarde, todo mundo clamando para o Deus deles que o fogo descesse, não desceu nada. E na vez de Elias, cara, olha que desafio que Elias superou, né? Falou, faz o seguinte, faz um favor para mim, manda encher aqui 4 vezes, não se me engano, 4 vezes de água esse altar. Pode pôr água, pode pôr, encher de água. Ela estava transbordando, estava quase dando uma enchente, cara, ali na região deles. E a Bíblia diz que ele clamou e o fogo desceu. Doideira, né, cara? Quanto maior os nossos desafios, maior será a nossa fama depois de superá-los. Quantos querem ficar famosos aqui? Agora ninguém quer. Seus santos. Não, eu quero ficar na unanimidade. Queridos, nós só seremos famosos quando sermos aprovados por Deus. A nossa fama não pode ser fruto daquilo que nós geramos. Precisa ser fruto daquilo que Deus gerou em nós. Amém? Precisa ser fruto daquilo que Ele construiu em nós. Por que Davi, cara? Davi foi tirado lá das malhadas. Davi não era famoso nem na sua família, cara. Olha só que doideira. Quando Samuel chegou lá para ungir o rei de Israel, o próximo rei, amém? A Bíblia diz que Davi não estava nem na casa dele, cara, porque Davi era esquecido até pelos seus. Davi era esquecido até pela sua família, pelo seu pai. Só que, amém? Deus, ele é especialista em promover aqueles que estão na unanimidade, aqueles que conseguem superar os seus desafios. Eu quero que você abra sua Bíblia em Jonas, profeta Jonas, capítulo 1. Cara, eu já preguei algumas vezes sobre Jonas, eu gosto de pregar sobre Jonas, isso é muito massa. Jonas era amigo de Jesus, tá, gente? Discípulo, na verdade. Quem achou? Jonas 1:1 diz assim, ó: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Amém? Cara, essa passagem é muito legal. Deus chega para Jonas e fala: Jonas, eu preciso que você vá para a cidade de Nínive pregar. Você tem uma palavra, eu coloquei na tua boca, eu coloquei no teu coração, eu coloquei dentro de você uma palavra, e eu quero que você vá para Nínive. Fala comigo assim: desafio. Por que desafio? Porque Nínive não era uma cidade tranquila. Nínive não era o Barigui, não era a cidade industrial. Nínive não era nem comparada à pior cidade, cara, que nós podemos ter aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Nínive, se você for pegar a história deles nessa época, eles eram tão maldosos, tão pecaminosos, que eles faziam pirâmides, cara, com a caveira das pessoas, com a caveira, fala só com a cabeça das pessoas. Crânio. Eles eram um crânio, cara, de tão maldosos que eles eram. Fala comigo assim: eles eram terríveis. Uma coisa, cara, Deus te dá uma palavra assim, Felipe, o cara que você vai, cara, para Orlando ministrar a palavra de Deus lá na Disney. Outra coisa é: quero que você vá para a Venezuela. Quero que você vá para a Venezuela, quero que você vá para a China, quero que você vá para a Coreia do Sul ministrar a palavra. Coreia do Norte. Amém? Iraque. Fala comigo assim: é diferente. O desafio é muito grande. E o que aconteceu com Jonas? Jonas se encheu de coragem, não é? Claro, Senhor. Eu vou pro outro lado. Hashtag fica com Deus aí. Deus fica com Deus. Amém? E a Bíblia diz que Jonas foi pro outro lado, cara, porque Jonas teve medo, cara, de enfrentar esse obstáculo, de enfrentar esse desafio. Cara, que desafio grande. E por que Deus desafiou Jonas e não outras pessoas? Por que Deus desafia você, cara? Por que Deus me desafiou? Por que Deus desafiou você para começar essa obra, amém? Ah, pastor, que acho que nem tinha outro, sei lá.
Eu era a última bolacha do pacote, eu falei, essa bolachinha aqui, vamos ver o que vai dar. Tá meia quebrada, mas... Não, queridos, amém? Fala comigo assim, porque Jonas era a solução para aquele lugar. Cara, Deus não chamou Jonas porque Jonas é bonitinho. Jonas fala pra caramba, tem uma eloquência, né? Jonas quando fala, os sinais acontecem. Não. Jonas apenas, tinha a solução para aquele lugar. Se Jonas falasse, Jonas não precisava fazer muita coisa, era só Jonas ir lá e pregar. Amém? Então nós precisamos entender, queridos, que quando Deus coloca desafios à nossa frente, para que nós possamos superá-los, queridos, Deus escolheu nós, porque nós temos uma resposta para a próxima etapa. Nós temos a solução para a próxima geração. Nós somos a solução dessa geração. E não espere que os seus filhos façam aquilo que você pode fazer, porque eles vão fazer aquilo que Deus chamou eles para fazer na geração deles. Mas nós ainda estamos vivendo na nossa geração, amém? Então Deus quer te usar. Só que no meio desse uso que Ele quer fazer na sua vida, Ele vai passar você por processos, Ele vai passar você por desafios. E nós somos a resposta dessa geração, por isso que nós somos tão desafiados constantemente. Fala comigo assim, mas Jonas. Fala, mas Jonas foi para o lado oposto. E existe um grande problema em nós irmos para o lado oposto. Existe um grande problema em nós recusarmos aquilo que Deus nos ofereceu, recusarmos esse desafio e irmos em busca dos nossos desafios. Mas eu já vou falar sobre isso. Eu quero falar sobre o terceiro ponto. Amém? O terceiro ponto é: nós não podemos pensar que os desafios são livramentos. Fala comigo assim, eu não posso pensar que os desafios são livramentos. Tem gente que fala assim, pastor, eu estou com problemas no meu casamento, então eu já sei o que eu vou fazer, eu vou me separar. Porque se eu me separar, eu vou me livrar desses problemas. Quantas separações já não aconteceram porque pessoas não conseguiram resolver os seus desafios, não conseguiram resolver os seus problemas, não conseguiram superar as etapas difíceis do casamento. E para vocês que não são casados, amém? Saibam que existem etapas difíceis no casamento. É verdade. Quem já passou isso? Diga amém. Pastor, eu estou passando isso. Olhe por mim. Você não é o primeiro, não é o último, queridos. Todos nós passamos por etapas difíceis no nosso casamento. Só que se nós não enfrentarmos os desafios, nós vamos querer o quê? Separar, divorciar. Cara, eu tava falando ontem com a minha esposa e como está uma onda de divórcio na igreja, cara. Como está crescendo a onda de divórcio, de separação. Se você não está bem com a Susan, Felipe, você pode separar para você ser feliz. Cara, nós não casamos para ser feliz. Nós casamos para fazer outra pessoa feliz. Amém? Nós casamos para cumprir o propósito que Deus tem sobre a vida dos dois. Nós casamos para cumprir as etapas a dois. Agora nós não somos mais dois, nós somos uma só carne. E uma só carne não tem como separar. Amém? 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 Algumas pessoas falam assim, pastor, eu estou com muitas divergências no ministério e eu vou desistir do meu ministério. Eu vou desistir do meu chamado. Eu vou sair do louvor, eu vou sair da dança, nem tem dança. Eu vou sair do teatro, da coreografia, né? Eu vou sair, pastor, desse ministério, porque eu vou sair da igreja, porque fala comigo assim, não superou os desafios. Quem não supera os desafios desiste. Quem não supera os desafios vai ao lado contrário daquilo que Deus quer. E sempre vai ser assim. Então existem problemas, existem estorvos que nós precisamos superar. E tem uma frase que eu coloquei aqui que eu queria que vocês anotassem, tá? Porque às vezes as pessoas acham que é livramento, né? Não, pastor, nossa, foi um livramento de Deus. Cara, que livramento do que, cabeção? Você não quis enfrentar o problema? Nossa, pastor, agora minha vida está andando para frente. Para frente do quê? Para onde a minha vida está caminhando? Amém? A frase é a seguinte: nem sempre um estorvo é um livramento. Pode ser apenas um obstáculo que nós precisamos vencer.
Amém? Nem sempre aquilo que se depara na tua frente, ele fala, não, agora até aqui Deus está querendo me mostrar que não é para mim ir mais. Não, cara. Não. Deus apenas está te dando a oportunidade de você superar isso, de você passar por isso. Amém? Então, nem sempre um estorvo é um livramento, pode ser um obstáculo que precisamos vencer. Outra coisa, os desafios. Eu quero falar aqui sobre os desafios, alguns desafios que as pessoas têm dificuldade em enfrentar. Amém? Quem já foi desafiado aqui alguma vez na vida? Não estou falando do teu colega que te chamou para briga na escola, tá? Te desafiou para o soco, não. Um dos grandes desafios, cara, que nós temos em nossas vidas, como eu falei agora há pouco, é o casamento. Amém? Porque o casamento, muitas pessoas elas não conseguem superar as diferenças do casamento, das duas pessoas que existem entre as duas pessoas. Quando elas casam, elas